Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o Risa Terrax RZTR, o fundo imobiliário da Risa. Isso aqui é fundo imobiliário, viu galera? Por mais que ele investe em fazendas e tal, ele é, né, de natureza um fundo imobiliário de terras, né? Terras do agro. Na época que ele iniciou, nem existia Fiagro, né? Então esse é o ponto. E um ponto interessante também, galera, falando do histórico do Risa, não sei se muitos vão lembrar, quando esse fundo surgiu, tava no meio do olho do furacão daquele rolo do Quasar Agro, né? Tava pra sair a amortização, não tava, cotista brigando, não sei o que, aquele auê todo, e aí veio o Risa. E aí todo mundo, né, desconfiadíssimo com esse fundo, porque tinha visto a lambança que havia sido feita no Quasar. E aí veio com uma desconfiança grande de várias pessoas, mas depois o negócio funcionou. Até então, um ponto interessante desse fundo. Pô, tá indo para 3 anos. Não teve um problema. Né? Não teve nada, não teve nenhuma dor de cabeça, nenhuma dor de barriga, nada. Ao contrário do outro fundo de terras aí da gestora das 3 letras, que eu não vou falar o nome, que já teve aí um monte de problema em pouquíssimo tempo. Então, assim, esse fundo aqui, os caras sabem muito bem o que eles estão fazendo, né? Então, esse é um ponto bem legal. Ele fez 2 emissões só, é um fundo de 1 bilhão praticamente, só fez 2 emissões nesse meio tempo, né? Não cresceu muito e tal. Vamos ver agora com a queda da Selic se ele consegue emendar uma terceira e tudo. A gente fica de olho para ver o crescimento da estratégia dele. Aqui as taxas, a taxa de performance dele. Ele é um produto pré-fixado, praticamente, viu, galera? A mecânica dele é de um pré-fixado. Então, agora com a queda da Selic, deve começar a ter que pagar essa taxa de performance aí. Ele é pré-fixado, quer ver? Você consegue ver por aqui, ó. Quer ver? Taxa média dos arrendamentos, 12,59. Você tira a taxa de administração e gestão, que é 1,25, vai dar aí uns 11,29, né, mais ou menos, de taxa média dos arrendamentos descontar líquido pro cotista. E aí você pensa, CDI mais 20% de CDI mais 2, cara, pro CDI bater esse valor, Selic tem que cair aí para algo na casa de 9% para começar a cobrar. Então a gente fica de olho. Né? Mas vai demorar para isso acontecer, né? Tem muita coisa para acontecer nesse meio do caminho. Então a gente vê, ele pagou 85 centavinhos, dá 11% aí de dividendo, são 15 ativos, patrimonial 97, a cota, galera, tá ali, vai variando bastante entre 94 e 96, tá, né? Tá nessa onda. Os contratos, ele trabalha só com contratos de arrendamento, né? A gente vai falar sobre isso mais na frente, são 90 mil cotistas. Panorama, ele comenta sobre a alta do IFIX e tudo, na parte da safra das operações que ele tem. Ele comenta, né, que o clima seco em todas as regiões do portfólio favoreceu a colheita da safrinha. No estado do Mato Grosso, que é 42% da área do fundo, a colheita já está com 90% concluída. Na região de Matitoba, está aí com 52% do fundo, a colheita já está em 60%. Então a gente está vendo aí, está em processo. E ele comenta, os produtores já iniciaram o planejamento para a safra de 23-24, na qual deve aumentar a área plantada de soja devido à maior rentabilidade do grão em comparação ao milho. Claro, soja está lá no topo, o cara vai e corre para a soja e tal. E aquela coisa, oferta e demanda e tudo mais, né? A gente fica de olho. E ele coloca, o ritmo de aquisição dos insumos para a próxima safra está abaixo da média, contudo os produtores avançam consideravelmente nas negociações, visto que o plantio iniciará em outubro. Aí ele comenta sobre a soja, que as exportações tiveram uma marca de 13,7 milhões de toneladas, uma redução de 11% em relação ao mês anterior, porém, um crescimento de quase 40% em relação à safra anterior e 30% acima da média das últimas 5 safras. Cara, olha como é que o agro tá assim, sapecando sem dó, né? Crescimento absurdo. E aí, galera, é bizarro pensar que todo esse cenário, todo esse vento de cauda empurrando o agro, ainda tem fiagro aí que tá dando um monte de dor de cabeça, cara. É impensável que isso está acontecendo em alguns fiagros aí, que a gente vê esses calotes e tal. Porque assim, tá tudo favorável pro agro, porra. O dólar tá num preço legal. O preço de fertilizantes, insumos e tal já acalmou depois do boom da guerra.
as cotações das commodities continuam em valores muito acima da média dos últimos anos. Como é que tá dando problema, cara? Explica. Como que tem aí, cheio de fiagro, pipocando calote? Eu não consigo entender. Né? Minha opinião, sabe qual que é? Que essa análise de crédito que essa galera tá fazendo, ó, tá sendo uma bela de uma porcaria. E aí estão tomando pernada dos produtores. No caso aqui no Risa, você não viu nenhum problema. Por quê? Porque de fato a Risa entende de agro, né? Entende de fazenda, né? Isso já é perceptível. O grande pênalti desse fundo foi, né? Vocês lembram disso? É até legal a gente comentar e ver que teve a melhora. Foi daquela última emissão que eles tentaram fazer, que mostrou que, tipo assim, a parte de relacionamento com o investidor não estava muito legal. Então, manjavam muito do que tinha que fazer, mas a parte de relacionamento com o investidor, relatório e tal, estava muito ruim. E agora os caras pegaram e estão arrumando. Você vê que os relatórios estão melhorando, sensivelmente, todo mês melhora e tal, tá ficando cada vez mais claro, cada vez mais interessante. Então, assim, estão indo na direção correta. E é isso que o mercado precisa. E aquele ponto, né? Cara, com tanto fundo dando... Meu ar-condicionado, ele liga e desliga. Só um minuto, galera. Com tanto fundo, com tanto fiagro dando problema, dando dor de cabeça, calote, o escambau, se os caras souberem utilizar o know-how deles em agro, que não vai dar problema, né? Como eles entendem, eu espero que não dê problema. Mas se eles souberem utilizar o know-how deles em agro e fazer a parte do relação com investidores de forma bem feita, o fundo vai crescer de forma bizarra, porque os investidores vão começar a se ligar e falar assim, cara, para que eu vou ficar botando meu dinheiro nesses fiagros aí, ficar fazendo aposta, se eu tenho um fundo com um track record de 3 anos que nunca deu nenhum tipo de rolo e tal. É isso que o investidor vai pensar. E aí pode ser, né, que o pessoal se ligue e comece a correr para esse tipo de produto. Não sei, né? Vamos ver. Depende mais deles do que de tudo. Porque o relatório melhorou bastante, mas ainda dá para fazer uns ajustes finos, deixar o negócio um pouco melhor. Mas, assim, se pegar o relatório desse fundo, o de hoje, de um ano atrás, cara, melhorou uns 300%, né? Até por isso que ele voltou aqui para o canal, porque não tinha antes vídeo do Risa, porque o relatório não tinha nem material para eu gravar. Aí eu nem gravava, né? Mas agora não, agora estão melhorando. Da parte do milho, galera, tá tendo aí o avanço da colheita da safra. Lembrando que teve o rompimento do acordo de grãos lá do Mar Negro, o que fez com que os preços, né, deu uma bagunçada nos preços e tal. A guerra influenciando bastante nessa parte do milho. No algodão, a gente vê que o preço vem caindo bastante, com algumas correções pelo caminho, mas vem caindo bastante. E a gente fica de olho para ver aí. O grande causador desse barulho todo no algodão, galera, é justamente a questão que envolve esses boatos de recessão global. Porque toda hora que fica falando, recessão, pô, algodão, roupa, consumo e tal, o pessoal para né, não vai diminuir o consumo, não sei o quê, e aí o preço vai despencando. Mas ainda continua relativamente alto frente à média histórica, né? O fundo pagou 85 centavos nesse mês. DRE dele. Galera, lembrar que esse fundo, ele recebe o pagamento do arrendamento de forma antecipada, na parcela única ou semestral. E isso é muito bom, porque... Claro, tem um lado ruim, tem um lado bom. Mas é muito bom porque mitiga o risco do calote no meio do caminho. Porque o produtor vai chegar, vai te pagar 100% e morreu. Da mesma forma que se porventura acontecer o calote, você já vai ficar sabendo, já vai ter aquela baque na distribuição. Mas acabou, é isso, não pagou. E o único caminho que tem é do cara pagar, ou ele vai perder a terra e tal. Não fica naquela nhaca de, esse mês o cara tinha que pagar 1 milhão, ele pagou 800. No outro mês ele pagou 500. No outro ele vai e paga 1 milhão e 200. Não, ou pagou. Né? E se ele não pagar, aí a gente fica acompanhando o cenário. Mas a priori, galera, nesses 3 anos não teve nenhum problema até então. A gente consegue ver a distribuição da performance por fazendas, né? Tem uma fazenda aqui que é bem concentrada, né? Praticamente 1/3 do rendimento do fundo. Eu espero que no futuro, com algum tipo de emissão e tal, ele consiga diluir isso aqui, né, para ajudar, porque o restante do fundo tá numa diluição bem bacana, né, bem legal. Só essa aqui que tá meio fora da casinha, mas é questão do fundo crescer.
Aí ele traz aqui o ele versus o CDI e tudo mais, né? Aquela coisa. E alguns comentários da gestão. Galera, isso aqui nem tinha nos relatórios passados. Não sei se vocês lembram. O relatório passado desse fundo era horroroso. E agora eles colocam um comentário, explicam o que eles vão fazer e tal. Assim, cara, fizeram pouca coisa e melhorou sensivelmente. Então ele coloca, para o segundo semestre, a gestão buscará realizar a venda dos ativos adquiridos na estratégia de Land Equity. A Fazenda Roma recebeu investimentos de aproximadamente 10 milhões de reais. Né? Vários tipos de preparação. E ele coloca, visando deixar a área propícia para o desenvolvimento agrícola para eventual comprador. As fazendas Monte Cristo 1 e 2, que foram recém-adquiridas, possuem aproximadamente 1.700 hectares plantados de eucalipto. Para os próximos 12 meses, a gestão buscará comercializar a madeira, bem como preparar a área para ser arrendada ou vendida. Então você vê, o fundo vai ganhar dinheiro vendendo madeira. Né? Que interessante. E aí ele comenta, né? Ressaltamos também que o fundo receberá algumas parcelas de recompra dos ativos, estratégia de sale e back and buy to lease, e deve concentrar seus esforços em aquisições que possam trazer ganho de capital através da valorização, estratégia de land equity. Galera, só falando um pouco das estratégias aqui, hein? Vamos lá. Sale leaseback é o produtor, né, da fazenda. O cara tem o fazendeiro, ele tem uma fazenda, e aí o que ele faz? Ele precisa de cascalho. Esse fundo, galera, é um fundo de dívida. A grosso modo, ele é um fundo de dívida que a garantia já está executada. Então, o que ele faz? Ele vai... O produtor fala, pô, preciso de dinheiro e tal, não sei o quê. Ele pega, né, vende a terra para o fundo, a fazenda dele, ele vende a fazenda dele para o fundo, só que ele não vende a fazenda dele, a fazenda dele vale 100 milhões. Ele não vai, o fundo não vai pagar 100 milhões, vai pagar 50, então já paga um deságio, que seria igual o LTV de um CRI, né, frente às garantias e tal. Então ele vai, vende a fazenda dele para o fundo e faz o contrato de arrendamento, onde ele vai comprando a fazenda, conforme o tempo vai passando, ele vai recomprando essa fazenda do fundo. E nesse meio do caminho ele vai pagando o arrendamento. Então funciona. Quando ele paga a recompra, ele está devolvendo o principal para o fundo. E as parcelas que ele paga lá do arrendamento é como se fosse os juros da operação. É uma estrutura de dívida, basicamente. Só que a garantia já está executada. É um ponto até legal, né, em relação ao FIAGO de operação de um CRA, que aqui a garantia já está executada. Né, já está na mão do fundo. Se o cara não pagar, você não precisa ir atrás. Né? Vamos imaginar o cenário seguinte. O produtor foi lá, né, o fazendeiro foi lá, não pagou o fundo, a fazenda está no nome do fundo, o fundo vai pegar, vai mandar uma ação de despejo, vai despejar esse cara e vai seguir a vida. Agora, e num CRA? Se o cara não pagar, sabe o que ele pode fazer? Ele entra em recuperação judicial. Aí ferrou. Aí começa aquele auê todo de recuperação judicial e tal, enfim, é bem pior a estrutura. Nesse caso aqui é muito bom, porque a fazenda já está na mão do fundo, fica fácil. E já na estratégia de Land Equity, o que ele faz? Ele compra diretamente a fazenda, né? Faz alguns investimentos, prepara a terra, etc. E aí ele pode fazer duas coisas. Ele pode arrendar essa fazenda para um terceiro, ou ele pode vender essa fazenda. Então, é um ganho de capital com terras nessa estratégia aqui de baixo, né? Então, é bem interessante. E aí ele comenta que, conforme ele for recebendo essas parcelas das recompras da estratégia de sale e leaseback, ele vai pegar esse dinheiro e vai botar em Land Equity para fazer ganho de capital. Né? Bem interessante. Então, ele coloca que também que vão buscar otimizar a alocação na estratégia, né? De todas as estratégias do fundo, com o yields entre 13% e 15%, porque ele é um pré-fixado. Então, na hora que o fazendeiro vai assinar o contrato com ele, quanto é que é? Ah, vamos fazer 13, vamos fazer 12, vamos fazer 15, não sei o quê. Ele já monta a estrutura antes, que também até acaba sendo um dos pontos de vantagem, entre aspas, de uma operação de CRA normal. Porque CRA, você pega um CRA CDI mais 5. Cara, se a Selic estourar para cima, que é um dos riscos, rapidamente vai estrangular o cara. E o cara vai se ferrar. Claro que também se a Selic cair muito rapidamente vai ajudar o cara, mas vamos pensar no cenário ruim. É muito mais fácil estrangular. Agora, quando o cara faz uma operação pré-fixado, é difícil ele se estrangular, porque já tá determinado, vai para pagar 1% ao mês no arrendamento aqui, referente a como se fosse um juros, né?
cara já se programa. Se ele consegue pagar isso, acabou. Não tem chance desse 1% virar 1,2, 1,3, 1,4 e subindo, subindo, subindo e estrangular o cara. O cara só vai ficar estrangulado se porventura der uma merda na fazenda dele e ele não conseguir pagar o valor do arrendamento. Mas a priori, o arrendamento não vai mudar de valor e aí o cara não vai ter nenhuma surpresa negativa. Igual, por exemplo, pode acontecer num CRA, que o cara vai ver a Selic subindo e o cara... Imagina, o cara que tomou crédito lá atrás, CDI mais 5 com a Selic a 2%. Era uma dívida de 7% ao ano, hoje é uma dívida de 18%. Quase triplicou o valor. E aí o cara, querendo ou não, vai estrangular. Pode vir a estrangular o cara. Beleza? As estratégias eu expliquei rapidamente. Tem vídeos passados no canal onde eu comento mais sobre essas estratégias. E a gente fica aí de olho. Aqui na todas as fazendas do fundo e tal. Quiserem ver umas fotos e tal, localização, nem isso tinha antigamente, né, galera? E agora tá bem legal, né? Ele mostra tudo assim e tal. Bem interessante. Então, fica aí o vídeo do Risa. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Se gostou mais ainda, vai ser membro. Ponto legal também. Com essa movimentação de pegar o dinheiro e jogar pro Land Equity, sabe o que vai acontecer? Ganho de capital. Vai começar a fazer ganho de capital e a tendência é que hoje ele paga 85 centavos pode ser, porque nada é garantido. Quem pode garantir coisa, galera, é a gestão. Eu não garanto PN, né? Você sabe o que significa o PN, né? Pode ser que ele consiga distribuir um nível maior de rendimentos. E aí, por conta disso é bom, né? Você tá recebendo 85 centavos, pagando 96 na cota. Se ele começar a te pagar, sei lá, 1,20, é óbvio que essa cota vai subir, né? Então, galera, valeu aí, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe o que tem que fazer. Fui!